Então o lugar da sua moradia é o mesmo lugar do seu governo, da sua autoridade, da sua firmeza, da sua fortaleza, como Salomão está declarando aqui nesses salmos. E no versículo de número 12, diz assim, se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Digam glória a Deus. Este é para sempre o lugar do meu repouso, diz o Senhor. Então olha para mim, vou parar aqui, até aqui está bom. O que acontece? Deus mesmo dá o testemunho, lugar do meu repouso, lugar da minha morada, da minha habitação. Davi discerne isso, Davi tem esse entendimento. Então quando voltamos para o texto de 2 Samuel, nós vamos ver que Davi está fazendo algo grandioso aqui ao trazer a arca, e o significado disso, a importância disso, e como ele anelou por esse momento. Então quando ele teve a oportunidade de pegar a arca e trazer, ele se precipitou, amém? Ele se precipitou em agir, no sentido de fazer a coisa certa, mas da maneira errada, copiou a forma dos filisteus. Em outras palavras, tentou seguir o padrão do mundo para conduzir a presença do Senhor. E é impossível nós conduzirmos a presença de Deus nas nossas vidas, se nós queremos andar no padrão do mundo. Agora, ao mesmo tempo, você vai ver que quando os bois tropeçam nessa jornada, e a arca começa a tombar, e a Bíblia diz que Uzá apoia a arca com a sua mão, e naquele momento ele foi fulminado, ele morreu. A Bíblia diz que o medo se apoderou do coração de Davi, e Davi então desistiu de trazer a arca, porque ele ficou com medo de Deus, amém? E ali você vai ver que a palavra é temor, mas não um temor santo, um medo, porque tem pessoas que temem a Deus, mas na verdade a palavra seria medo de Deus, porque querem de fato obedecer a Deus, mas querem obedecer a Deus, querem agradar a Deus, porque tem medo de serem punidos, de serem retalhados pelo Senhor. Então eles querem agradar a Deus, mas com uma mentalidade de servos, de escravos, porque se não agradar vai ser punido, se não fizer vai ser punido. E Davi agora está aí justamente com medo de Deus, e a Bíblia diz que a arca do Senhor foi parar na casa desse homem chamado Obed-edom, amém? Possivelmente Obed-edom morava perto da eira de Uzá. A palavra diz aí que nesse lugar Davi nomeou como Perez Uzá, lembra disso? Que significa lugar de brechas, lugar de rompimentos. E é interessante porque no texto que nós lemos de Amós capítulo 9, diz o Senhor que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi das suas brechas. Então veja, Deus está dizendo, há brechas no tabernáculo e eu vou restaurar. E a palavra brechas aí em Amós 9:11 é a palavra hebraica paratis, que significa quebra, rompimento, amém? É a mesma palavra que Davi usa nos dias em que isto aconteceu, chamando aquele lugar Uzá, lembra disso? Uzá era o nome do rapaz, significa força. Paratis significa rompimento, quebra, lugar onde a força do homem se rompeu, onde a força do homem foi quebrada. Em outras palavras, Davi quis conduzir a arca do Senhor na força do homem, na habilidade do homem. Ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele tinha pessoas, ele tinha autoridade, porém faltou o mais importante, ele não tinha a palavra. Faltou-lhe a palavra nesse momento, por precipitação. Então Davi errou várias vezes, mas ele nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então ele fica com medo, e a arca vai parar na casa de Obed-edom. E Obed significa servo, Edom, lembram disso? Significa vermelho. Obed-edom
recebe a arca, o servo do vermelho. Literalmente seu nome significa isso, o servo do vermelho. Porém, quando você vai estudar a palavra Edom, nos dias do Antigo Testamento, no hebraico, você vai ver que significa vermelho, mas a origem, a raiz etimológica dessa palavra é a palavra Adam, da onde nós temos a palavra Adão. E o significado de Adão literalmente é o homem do sangue vermelho. Estão comigo? O homem do sangue vermelho. Então, quando estamos falando de Obed-Edom, estamos falando o servo do sangue vermelho. Olha como isso é profético, irmãos. Olha como isso é profético, e Deus me revelou essa palavra. Adão significa, do Edom, original hebraico, significa homem do sangue vermelho. Obed significa servo. Você pode estudar isso, você vai ver por você mesmo. Eu não estou forçando nenhum texto. É o significado original dessas palavras. Então o nome Obed-Edom significa servo do sangue vermelho. Claro, não há sangue de outra cor, amém? Pelo menos o sangue de seres humanos. Mas é importante nós entendermos, porque nós estamos falando de um tempo onde as coisas que estavam ali eram figuras, sombras de realidade espiritual. Porque uma coisa que Davi não considerou na primeira condução da arca foi o sangue. Ele quis conduzir a arca sem sangue. Porém a arca chega na casa de Obed-Edom, e a palavra de Deus diz que no dia que a arca entra na casa de Obed-Edom, a história de Obed-Edom, a história da família de Obed-Edom começa a ser mudado, debaixo da bênção poderosa de Deus, que se instaura naquela casa, que se instaura naquela família, de tal maneira a prosperar aquele homem, a prosperar a sua família, a prosperar as suas posses, ao ponto de aumentar as suas extremidades. E a coisa acontece de tal forma, de tal maneira, que todo mundo em Israel fica sabendo que por causa da arca de Deus, a casa de Obed-Edom foi tremendamente abençoada. Deus prosperou. Deus prosperou a casa de Obed-Edom. Lembra que eu disse para vocês domingo passado que quando se fala de Obed-Edom aí, de Edom, isso traz a menção de que a primeira coisa que Deus quer restaurar é a família, que a primeira obra que Deus quer fazer é restaurar as brechas dos matrimônios, é restaurar as brechas das famílias. Porque Deus quer liberar uma bênção extraordinária sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas nós precisamos entender a chave que a palavra de Deus está nos dando para que de fato isso aconteça. Porque a Bíblia diz que Obed-Edom recebeu a arca e Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, Deus multiplicou os recursos. E eu penso, amados, justamente por causa do significado do nome de Obed-Edom, eu acredito que quando a arca chegou na sua casa, a primeira coisa que Obed-Edom fez foi oferecer um sacrifício para o Senhor, um holocausto para o Senhor. Então quando ele oferece ao Senhor, Deus começa a multiplicar os seus recursos para que ele possa continuar oferecendo holocaustos ao Senhor, e Deus começa a prosperar de tal forma, de tal maneira, que a notícia chega aos palácios de Davi, ao trono de Davi, dizendo: Davi, a arca na casa de Obed-Edom mudou a história daquela família. Deus abençoou Obed-Edom, Deus abençoou toda a sua família, tudo que ele possui por causa da arca. Então Davi se reanimou, Davi se alegrou, porque antes ele estava com medo, e o medo, irmãos, nos faz fugir da presença de Deus, como Adão e Eva lá no Éden. O temor não nos faz fugir da presença de Deus, o temor nos leva a reverenciar o Senhor nas nossas vidas. E quando algo não está dando certo, a gente pode perguntar para Deus e dizer: Deus, o que está errado? Mostra como tem que ser feito, mostra o que eu devo fazer, Senhor, porque eu quero te agradar, eu quero fazer o certo.
Então aqui há uma diferença enorme quando nós queremos agradar a Deus com uma mente de servo, no sentido de ter medo de ser punido por Ele, e outra coisa é o temor do Senhor, porque a gente sabe que nós temos um Pai amoroso, e porque nós temos um Pai amoroso, nós queremos agradar o coração do nosso Pai, nós queremos atender a palavra do nosso Pai. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Alguém pode celebrar o Pai, a presença do Pai, o amor do Pai nas nossas vidas? Não medo, mas temor.